Capítulo 15. Duas lutas difíceis. Completamente recuperado após descansar bem, Alexander se transformou na sua forma Goblin e foi até a sala do boss da masmorra Kobold. Quando abriu as portas da sala, percebeu que o design da sala se mantinha igual aos outros, mas o seu tamanho era um pouco maior. Depois de respirar fundo, Alexander se voltou para o grande Kobold que estava ao lado do baú de recompensas da masmorra. Kobold ágil, monstro, primeira evolução. Vendo o tamanho das suas garras e presas, Alexander segurou sua adaga, que já estava em punho, com ainda mais força, e ela começou a escorrer veneno por sua lâmina. Como nas outras masmorras, o grande Kobold avançou para atacar assim que Alexander entrou na sala. Mas ao se aproximar, seu nariz farejou o ar e seus olhos se voltaram para a adaga. Merda! O cheiro do veneno na adaga, concluiu Alexander. A relutância dele não durou muito. Após observar Alexander por algum tempo, o Kobold começou a atacá-lo pelo lado oposto à adaga, o que colocou os dois em um impasse, pois o Kobold era mais ágil, mas Alexander tinha veneno. Os outros atributos deles estavam praticamente os mesmos, graças ao aumento que Alexander recebeu usando fortalecimento corporal mágico, o que fez com que a luta só começasse de verdade quando, após muitos cortes, Alexander conseguiu acertá-lo com sua adaga. Sentindo o veneno entrando em seu corpo, o grande Kobold ficou tão frenético que até sua velocidade aumentou. A partir daí, tudo que Alexander pôde fazer foi ficar na defensiva e esperar que surgisse uma chance para contra-atacar. Essa estratégia foi boa e minimizou os danos recebidos no começo. Mas assim que sentiu que estava em um caminho sem volta, o Kobold simplesmente parou de se preocupar com o veneno e começou a atacar sem restrições. Confrontando a investida do Kobold, Alexander apertou ainda mais a sua adaga e golpeou as garras da criatura, quebrando uma de suas garras. Infelizmente para ele, o Kobold tinha duas patas dianteiras, ou seja, dois pares de garras. Sem nenhuma maneira de se proteger, Alexander recuou para reduzir os danos. Mas mesmo assim, não conseguiu evitar que seu peito fosse cortado. Não tendo como escapar, e sabendo que se isso continuasse acabaria morto, Alexander cerrou os dentes para não gritar de dor e decidiu apostar tudo. Em vez de se defender, correu em direção a quem tentava ser o seu algoz. Assim que viu Alexander fazer isso, o Kobold ficou sobre todas as suas patas e fez o mesmo. Mas como era mais rápido e ágil, aproveitou a sua vantagem para se lançar sobre o seu adversário. Com o Kobold praticamente voando em sua direção, Alexander retraiu seu pescoço e levantou os ombros, para proteger a sua jugular. Vendo que não poderia morder o pescoço de Alexander, o Kobold mudou de alvo e mordeu o seu ombro. Os ossos de Alexander imediatamente emitiram um som nauseante para alertá-lo de que estavam quebrando. Mas mesmo uivando de dor, Alexander usou seu branco para prender a cabeça do Kobold em seu ombro. Certificando-se de que a cabeça do Kobold estava firmemente presa em seu ombro, Alexander ativou a habilidade especial Névoa Venenosa e mordeu a jugular exposta dele, injetando ainda mais veneno em sua corrente sanguínea. Quando os dois caíram no chão, o Kobold começou a se debater como um louco tentando se libertar, mas Alexander suportou a dor e o manteve preso em seu ombro até matá-lo. Um Kobold ágil abatido, você recebeu 600 pontos de XP. Missão concluída. Quando a luta acabou, Alexander rapidamente desativou a névoa venenosa, tirou o grande Kobold do seu ombro e começou a aplicar primeiros socorros no local da mordida. O primeiro passo foi usar Revigorar para, principalmente, desinfetar e limpar a região da mordida. O segundo foi voltar para a entrada da sala do boss, onde estavam as suas coisas importantes, e beber uma poção de saúde. Com Revigorar atuando pelo lado de fora, e a poção pelo lado de dentro, Alexander passou a se recuperar muito bem. Mas ainda havia perda de sangue. Lembrando-se das informações sobre poção de saúde, Alexander parou seu Revigorar por um tempo e despejou uma poção de saúde sobre suas feridas. Surpreendentemente, as feridas começaram a cicatrizar ainda mais rápido. Mas como ainda estava longe de estar bem, Alexander usou seus pontos de atributo livre para aumentar o seu atributo, Vitalidade. 5 pontos adicionados à vitalidade.
Não sei dizer se essas poções são muito boas, ou se a minha regeneração é muito alta, ou mesmo se é um pouco dos dois, mas tenho certeza que os ossos trincados na terra não se regeneram nessa velocidade, pensou Alexander. Nesse ritmo devo estar completamente recuperado amanhã de manhã. Depois de melhorar um pouco, Alexander pegou os itens do baú desta masmorra, que tinha os mesmos itens do baú anterior, mas como um adicional de cada item, e arrastou o corpo do kobold ágil para fora da masmorra. Assim poderia descansar mais e só desmantelá-lo quando estivesse um pouco melhor. No dia seguinte, já se sentindo melhor, Alexander desmantelou o corpo do kobold ágil o melhor que pôde enquanto se recuperava. Não se sentindo muito confiante em comer essa carne, a sua prioridade foi retirar bem a pele. Usando a pele do kobold ágil em conjunto com a armadura de couro do hobgoblin, couro de javali e pele de coelho, Alexander fez uma grande e resistente bolsa para as suas coisas. Resta apenas ponderou Alexander enquanto comia o máximo de carne que podia. Mas esse também deve ser o pior deles. A ideia de ir embora passou pela cabeça de Alexander por um tempo, mas ao se lembrar da missão cumulativa do bosque, decidiu enfrentar o último boss. Tentar não vai me matar, concluiu Alexander. E se a situação começar a ficar difícil, posso fugir. Afinal, não é como se a saída fosse se fechar sozinha. No meio da tarde, quando sentiu que poderia lutar novamente, Alexander foi até a entrada da sala do boss da masmorra orc. E sabendo que não poderia se conter contra esse boss, ele começou a fazer seus preparativos. Ao entrar na sala do boss, Alexander segurava sua adaga embebida em veneno paralisante em uma das mãos, pois esse tipo é inodoro, e na outra o cajado de madeira da árvore de mana. Mas ao olhar para o boss da masmorra, os seus preparativos começaram a parecer pouco. Para Alexander, aquele orc era uma aberração suína rosada de 2 metros de altura que tinha um grande porrete de 2 mãos. Orc, monstro, primeira evolução. Apressadamente, Alexander usou fortalecimento corporal mágico para aumentar seus atributos e ser capaz de manter distância. Ele fez isso porque todos os seus instintos gritavam que deveria correr para não ser atingido por nenhum golpe daquela coisa, especialmente com aquele porrete. Ao ver alguém invadindo o seu domínio, o orc soltou um rugido terrível e começou a correr na sua direção. Alexander imediatamente respondeu lançando o feitiço jato d'água com o volume máximo do cajado, mas o seu efeito se limitou a desacelerar a investida e causar alguns danos superficiais, como jogar água nos olhos do orc. Irritado por ter água nos olhos, o orc começou a balançar cegamente sua clava. A força aplicada nesses golpes foi tão grande que emitiu um som estranho ao vencer a resistência do ar. Ao vê-lo assim, Alexander continuou a se afastar e lançou outro jato d'água, mas desta vez foi com pressão máxima e na mão. O feitiço fez o orc rugir de dor e derrubar seu porrete, mas não conseguiu perfurar o suficiente para atravessar sua mão. Ainda mais enfurecido, o orc rugiu de pura raiva e se abaixou para pegar sua arma. Mas Alexander, que esperava exatamente isso, investiu contra o orc e enfiou sua adaga no ferimento que jato d'água havia feito. A adaga estava completamente encharcada de veneno, mas isso não parecia importar diante da fúria do orc, que simplesmente deu um tapa em Alexander com as costas da mão livre, como se o mesmo fosse uma mosca irritante. O tapa do orc foi forte e o fez rolar pelo chão, mas não causou tanto dano assim. Após rolar pelo chão, Alexander conseguiu se levantar e voltou a correr. A partir desse momento, boa parte da luta se resumiu a uma sucessão de golpes com o porrete, que faziam uma parte do chão vibrar, de um lado, e Alexander fazendo o possível para se esquivar do outro. Graças à sua habilidade e fortalecimento corporal mágico, e à incapacidade do orc de controlar os golpes do seu porrete, Alexander foi capaz de se esquivar por tempo suficiente para ver aberturas e contra-atacar esporadicamente. A luta continuou por um tempo como um jogo de acertar a pinhata, Alexander sendo a pinhata, mas não era como se fosse completamente unilateral. Enquanto se esquivava, Alexander também estava usando a habilidade névoa venenosa com veneno paralisante, que, surpreendentemente, também era incolor, e lançando feitiços. A certa altura, um feitiço fez o orc largar seu porrete novamente, mas dessa vez ele não tentou recuperá-lo.
Apenas avançou e começou a atacar. Essa atitude foi, no mínimo, questionável, principalmente porque a agilidade não era seu forte. Mas Alexander, que não tinha nada a ver com isso, continuou fazendo ainda mais estragos usando o Kitchen. Assim que as coisas estavam começando a melhorar, Alexander sentiu o efeito do seu segundo fortalecimento corporal mágico acabando e o orc ficando cada vez mais frenético. Possivelmente porque começou a sentir os reais efeitos do envenenamento. Sabendo o que acontecia quando um monstro enlouquecia, Alexander tentou fugir o mais rápido possível, mas o orc não pareceu querer cooperar e começou a persegui-lo com tudo o que tinha. Durante a perseguição, Alexander notou que os movimentos do orc começaram a enrijecer. Não querendo perder esta oportunidade, ele parou de fugir, reativou fortalecimento corporal mágico e saltou sobre o orc, cravando a adaga até o cabo no olho dele. Seu ataque foi tão bem-sucedido que até Alexander ficou surpreso. Mas sua surpresa não parou por aí. Ao olhar para o orc, Alexander percebeu que o mesmo não havia parado de se mover, muito menos morrido. Infelizmente, sua descoberta só veio quando já era tarde demais, pois o punho do orc já vinha em sua direção com força total. E como estava no ar, não havia como escapar. Percebendo que não tinha como se esquivar, Alexander largou tudo que segurava e se posicionou de lado para amortecer o golpe com o braço. Sua ideia foi boa para a situação. Mas não anulou a força do orc. Assim que o soco o atingiu, Alexander não conseguiu resistir ao seu impacto nem por um segundo. Uma dor excruciante atravessou seu lado direito quando foi lançado para longe. Um único soco do orc bastou para fazer o que a mordida do kobold ágil não conseguiu fazer completamente. O braço de Alexander se quebrou instantaneamente, e as suas costelas, que estavam atrás do braço, trincaram. Quando Alexander finalmente caiu no chão com um baque alto, já havia voado uma boa parte da sala do boss, ficando bem perto da porta. Sem pensar duas vezes, Alexander começou a correr para salvar sua vida enquanto tossia sangue. Mas depois de dar apenas alguns passos, caiu e rolou pelo chão devido à tontura, falta de ar e fraqueza corporal. Para sua sorte, assim que parou de rolar no chão, o sistema lhe informou que o orc havia morrido. Um orc abatido, você recebeu 800 pontos de XP. Missão concluída. Missão completamente concluída. Missão oculta concluída. Ignorando completamente as notificações, Alexander cambaleou o melhor que pôde até o baú de recompensas na esperança de encontrar algumas poções para curar seu braço, suas costelas e a si mesmo como um todo. Ao abrir o baú, Alexander encontrou quase as mesmas coisas novamente, mas ao invés de antídoto e prata, encontrou uma poção de saúde diferente e um metal amarelo. Alexander não sabia por quê, ou como, essas mudanças aconteciam, mas estava muito feliz por ter essa poção de saúde extra. Ainda mais quando viu as informações dela ao avaliar os itens do baú. Poção de saúde, intermediária líquido vermelho que ajuda a curar feridas. Item pode ser consumido ou administrado diretamente na ferida. Item recupera 25 a 50 de HP. Item o efeito é reduzido se mais de um for consumido em um curto espaço de tempo. Ouro, metal de certa raridade que é muito comercializado devido aos seus diversos usos, que vão desde a criação de utensílios e joias, até o forjamento de equipamentos. Avaliar, intermediário, subiu de nível para avaliar, avançado.